Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos de volta aí às nossas videoaulas. Agora a gente terá vídeos aí semanalmente. Tá? Hoje a gente vai fazer um pouco de revisão do que foi visto no primeiro bimestre. Tá? Eu sempre vou postar aqui por esse site, vou deixar uma lista de chamada também aqui para vocês poderem assinar, né, escrevendo o nome de vocês sempre que vocês assistirem os vídeos que eu postar. Para cada vídeo vai ter uma lista de chamada. Então hoje a gente vai rever o verbo to be. Tá, verbo to be na forma afirmativa. Tá passando o slide aí no fundo para vocês, por isso que eu tô gravando com o celular em pé, tá? Para eu poder aproveitar o máximo de tela aí possível. Tá, então vamos lá. Eu vou estar olhando aqui pro lado porque o slide tá aqui na minha frente, eu tenho que acompanhar a leitura aí, vocês me acompanham olhando aí para a tela, tá? Então temos aí o verbo to be, tá? O verbo to be em inglês, em português significa ser ou estar, tá? Então ele tem essas duas traduções. Tá? Onde eu utilizo o verbo to be? Preste atenção, olha, os usos do verbo to be em inglês são os seguintes, né? Falar sobre nomes, por exemplo, como se chama uma pessoa, né? Quando eu digo eu me chamo, né? Tal pessoa, para expressar a idade de alguém, né? Em inglês, eles costumam dizer que eles estão com tal idade. Né? Em português, nós falamos que nós temos tal idade. Em inglês, eles falam que eles estão com tal idade. Por exemplo, eu tenho 14 anos, em inglês seria I'm 14 years old. É como se fosse eu estou com 14 anos. Tá? Mas claro que a gente vai traduzir sempre como ter, porque no português a gente fala ter. E nós usamos também para falar de nacionalidade, para indicar a profissão de uma pessoa. Nacionalidade, nesse caso, é o país de onde as pessoas nascem. Por exemplo, nós nascemos no Brasil, então nós somos brasileiros, nossa nacionalidade é brasileira, né? Eu sou brasileiro, I am Brazilian, então essa é a minha nacionalidade. Tá? A conjugação do verbo to be ela acontece de formas diferentes. Por quê? Porque o verbo to be é um verbo irregular. Vamos ler o que está escrito no slide, olha só. O verbo to be é um verbo irregular, ou seja, se escreve de formas diferentes em quase todas as conjugações, ao contrário dos verbos regulares que mantêm a raiz do verbo. Então a gente tem que prestar. Em inglês, conjugar verbo é muito fácil, é mais simples até do que no português. Tá? Porque eu só repito o verbo para todos os pronomes. Só que com o verbo to be acontece diferente, porque ele é um verbo irregular. Logo, ele não segue essa regra de se repetir, né, somente. Por exemplo, I be, you be, não. Né, prestem atenção aí, olha só. Ele se traduz como ser ou estar, né? Então eu vou conjugar o verbo to be da seguinte forma, olha só. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então essa aqui é a conjugação do verbo to be, tá? Como ser ou estar. Então vocês podem reparar que I am, olha só o verbo to be aqui, am. Já é diferente aqui no are, olha só, na segunda pessoa do singular ele virou are, you are. E na terceira pessoa do singular ele virou is, he is, ele é. Tá? Então, I am, eu sou, you are, você é, he is, ele é, she is, ela é, it is, vai ser traduzido como isso, aquilo, ele ou ela é. Tá? Então, esse it aqui vai ter algumas várias traduções. We are será nós somos. You are, vocês são. Olha só, you aqui ele repete duas vezes, porém esse segundo you aqui ele está representando vocês no plural. Então, quando eu me referir a vocês, várias pessoas, eu vou usar you. You are, vocês são. They are, eles são. Tá? E como enquanto o verbo to be, quando ele for traduzir como está, ele também vai ser traduzido dessa forma. I am, eu estou. You are, você está. He is, ele está. She is, ela está. It is, isso, aquilo, ele ou ela está. We are, nós estamos. You are, vocês estão. They are, eles estão. Então, aqui também, olha só, o verbo to be sendo conjugado aqui no português. Está sendo conjugado tanto quanto ser e quanto estar. Tá? Então, assim, ele tem essas duas traduções e ele vai mudar em relação às pessoas, né, em relação aos pronomes. Né? O I, que é a primeira pessoa do singular, eu vou usar am, ele vai se flexionar como am. You, ele vai se flexionar como are. Nas terceiras pessoas aqui, olha, do singular, ele vai se flexionar como is, tá? Porém, é verbo to be do mesmo jeito.
Exemplos agora de frases, né, utilizando o verbo to be na forma afirmativa. Olha só. She is Sheila. Ela é Sheila. Essa é a tradução do português. Lauren and Sandra are happy. Lauren and Sandra are happy. Lauren e Sandra estão felizes, né? Ou são felizes. We are from Thailand. Nós somos da Tailândia. I am at home. Eu estou em casa. They are studying. They are studying. Eles estão estudando, tá? Eu errei aqui. Tá? Eles estão estudando e não eles estão em casa, como aparece aqui no slide. Então, desculpem pelo erro, tá? É estudando, não em casa. He is very important. Ele é muito importante, tá? Então, reparem aqui de verde eu tenho o verbo to be, tanto em inglês quanto em português. Aí eu tenho aqui a forma contraída do verbo to be. Forma contraída ou forma reduzida é quando eu junto os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they, esses são os pronomes pessoais. Aí eu junto com o verbo to be. Prestem atenção aqui no quadro, olha só. I am virou I'm na forma contraída. You are virou your. Pronome he, mais o verbo to be is virou his. She is she's. It is its. We are were. You are your. They are their. Então a forma reduzida, né, ou forma contraída, que é essa daqui, eu junto pronome mais o verbo to be. Tá? É bem simples, eu tenho aqui alguns exemplos. Olha só. I am at home. Eu posso falar assim, I am at home. Mas usando a forma reduzida ficaria I'm at home. I'm at home. Esse I'm aqui é a junção de I com am. Aí eu tenho aqui you are happy, mas eu também posso dizer you're happy. Tá? Então esse your aqui é a junção de you mais are. Aí eu tenho he is busy, que na forma reduzida vira his busy. His busy é a junção de he mais is. She is pretty pode ser escrito she's pretty, tá? Eu juntei she, o pronome she, mais o verbo is. It is cold pode ser it's cold, tá? It mais is vira it's. We are in Iceland pode ser escrito como we're in Iceland. We're in Iceland. You are polite pode ser escrito you're polite. You're polite, tá? They are tired vira they're tired. Então aqui eu tenho frases escritas de formas habituais, normais, digamos assim. E nessa segunda coluna aqui eu tenho frases escritas utilizando a forma reduzida. Ok? Então vamos lá. Aqui agora, nessa página do slide, eu tenho os pronomes possessivos adjetivos. O que são os pronomes possessivos? São aqueles pronomes que são utilizados para indicar posse. Vamos lá. Pronomes possessivos adjetivos, eles têm esse nome porque eles indicam posse, eles sempre vêm antes do substantivo. Em inglês, tem uma regrinha que diz que os adjetivos sempre vêm antes, então por isso eles têm esse nome de pronomes possessivos adjetivos, né? O adjective pronouns. Então, o que acontece? Aqui nessa tabela, prestem atenção, eu tenho os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they. E nessa segunda tabela, eu tenho o pronome possessivo. Para cada pronome pessoal, eu tenho um pronome possessivo. Olha só, I é o pronome pessoal. O pronome possessivo para I é my. O possessivo para you é your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your, they, their. Tá? Então eu tenho aqui uma coluna com os pronomes pessoais, que são aqueles que conjugam os verbos, e eu tenho essa segunda coluna aqui com os pronomes possessivos adjetivos. E aqui eu tenho uma tradução, tá? My é meu, your vai ser o seu, seus, suas, suas, his vai ser seu, suas, dele. Tá? Esses seus ou suas é aquele seu de terceira pessoa. Por exemplo, quando eu falo assim, Carlos está brincando, ele está brincando com seus irmãos. Então é esses seus aí de terceira pessoa, que a gente também usa no português. O her vai ser seu, suas ou dela. Tá? Its vai ser também seu, suas, dele ou dela.
O our vai ser nosso, nossa, nossos, nossas. O your também aqui na antepenúltima pessoa do plural também vai ser traduzido como seu, suas, seus, suas. E o their vai ser traduzido como deles, delas, seus, suas. Tá? Então esses são os pronomes possessivos adjetivos em língua inglesa. Eu tenho aqui alguns exemplos. Olha só, my mother is working. Minha mãe está trabalhando. Tá? Olha o pronome destacado em azul. Your brother is playing outside. Your brother is playing outside. Seu irmão está brincando do lado de fora. His sister is running. A irmã dele está brincando ou está correndo. Eu posso traduzir his sister como sua irmã, tá? Lembrando que esse sua aqui no caso será o sua de terceira pessoa do singular. Então, his sister is running pode ser traduzido como sua irmã está brincando ou a irmã dele está brincando. Our friends are at home. Nossos amigos estão em casa. Nossos, olha só, o our aqui está sendo traduzido como nossos no plural. Your parents live in Brasília. Seus pais vivem ou moram em Brasília. Their homeworks are done. Seus exercícios estão prontos. Esses seus aqui é os seus de terceira pessoa do plural. Pode ser traduzido também como os exercícios deles estão prontos. Tá? Lembrando que eu não uso artigo antes de pronome em língua inglesa. Eu não posso falar the my mother, que é a minha mãe. Em português a gente fala a minha mãe. Esse a é o artigo. Em inglês eles só falam my mother. Claro que a gente vai traduzir como a minha mãe, porque na nossa língua nós falamos assim, mas em inglês é my sem o artigo antes do adjetivo. Tá? Um outro conteúdo que nós vimos no primeiro bimestre foram os membros da família. Eu tenho uma listinha aqui com os membros, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho aqui mãe, tá? Mãe em inglês pode ser mother, mom, mommy, tá? Esse mom e mommy são formas mais informais de se referir à mãe, tá? Mas também são bem aceitáveis, tá? Aí eu tenho aqui pai em português, father em inglês, dad ou daddy. Tá? Dad e daddy são formas informais de se referir ao pai, tá? Na língua inglesa. Eu tenho um irmão, que em inglês vai ser brother. Uma forma carinhosa também de se referir ao irmão é bro. Aí eu tenho aqui irmã, que em inglês vai ser sister, que carinhosamente também poderá ser chamada de sis. Aí eu tenho aqui tio, que em inglês vai ser uncle. Eu tenho tia, que em inglês vai ser aunt. Eu tenho primo ou prima, que será cousin. Eu tenho avô, eu tenho avó, que será grandmother ou grandma, tá? Grandma é um apelido carinhoso. Também tem gente que chama de grandmummy, né? Que seria vovozinha, vozinha. Aí eu tenho o avô aqui, que será grandfather ou grandpa, que seria vovô ou vô, ok? Aqui na outra página eu tenho aqui esposa, que é wife. Eu tenho esposo, husband. Eu tenho cunhado, brother-in-law. Cunhada, sister-in-law. Genro, son-in-law. Nora, daughter-in-law. Sogro, father-in-law. Eu tenho sogra, mother-in-law. Padrasto, stepfather. Madrasta, stepmother, tá? Padrasto, stepfather, madrasta, stepmother. Então esses são alguns dos membros da família. O vídeo ficou um pouco corrido, claro, então se vocês tiverem alguma dúvida, voltem ele sempre quantas vezes vocês quiserem. Eu vou deixar uma lista de chamada aqui para vocês poderem colocar o nome de vocês e vou deixar uma tarefinha para vocês copiarem no caderno para vocês praticarem. Tá? Então copiem essa atividade no caderno, aí vocês me entregam na próxima aula. Nossa próxima aula será na sexta-feira, né? Hoje quinta, eu estou postando esse vídeo na quinta-feira. Então, nossa próxima aula é sexta-feira, me entreguem na sexta-feira. Tá? Então, estudem. Toda vez que eu postar vídeos novos aqui, material, estarei avisando para vocês. Então é isso, se cuidem, estudem. E até a próxima. Qualquer dúvida é só me procurar.